Ainda em pé, eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 18 a 20, Efésios 5, 18 a 20. Nós estamos hoje iniciando uma nova série, Bom Dia, chamada ao despertamento espiritual, ao avivamento espiritual. Um tema muito importante e muito caro ao meu coração, talvez a série mais importante desse ano, pela necessidade que nós temos de experimentar como igreja do Senhor Jesus e congregação Antioquia, um avivamento, uma renovação do Espírito em nós. Nós que passamos por um tempo difícil, mas nos anos aí do isolamento, retomamos o ano passado e agora queremos ver novamente aquele vigor que víamos antes daqueles dias difíceis do Covid. Que o Senhor nos dê, através dessa série, o renovo e a pregação da sua palavra seja sempre fiel. Efésios capítulo 5, versos 18 a 20. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que o mesmo Espírito que inspirou a Paulo, Senhor, para escrever essas palavras, agora nos ilumine o coração. Que possamos, ó Senhor, receber essa palavra como palavra Tua e provar, ó Deus, daquilo que Tu tens para aqueles que Te amam. Oramos assim, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados. Você, como bom presbiteriano, é claro, conhece Ashbel Green Simonton, ou pelo menos já ouviu falar do nome Ashbel Green Simonton, pioneiro presbiteriano aqui no Brasil. Chegou aqui no Brasil em agosto de 1859, faleceu pouco mais de 8 anos após isso. Em 1866, no dia 31 de dezembro, Simonton faz o último registro no seu famoso diário. Ele faz, como tantos de nós fazemos também no último dia do ano, nós fazemos uma avaliação da nossa vida, de como foi o ano, como está o nosso relacionamento com Deus. E Simonton demonstra estar insatisfeito com com seu pouco progresso espiritual. E então ele escreve no seu diário a seguinte oração: quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias. Quem me dera um coração totalmente de Cristo. Qual é o crente que não tem o mesmo desejo de Simonton? Por mais de Deus, por mais santidade, por mais desejo pela vontade do Senhor, por mais fidelidade na obra, qual de nós não tem esse mesmo desejo? Há aqueles entre nós que travam lutas terríveis contra o pecado, e no meio dessa luta, muitos de nós pensamos no nosso pouco progresso, no pouco progresso que nós julgamos ter na vida espiritual. Outros tantos de nós estamos tão dominados por ansiedades, por preocupações do dia a dia, que aquela alegria dos momentos de comunhão com Deus, dos momentos de comunhão com o seu povo, parecem ter ficado no passado. Você já não experimenta mais aquela mesma alegria que você experimentava lá no início da sua conversão? Ainda aqueles entre nós que se sentem, é claro, intimidados por causa da situação que nós vivemos, por toda a maldade ao redor, e acabam por silenciar com a sua associação com Cristo. Por isso eu pergunto a você hoje, a você, meu irmão, minha irmã, que estão aqui hoje na Antioquia, ou estão no nosso YouTube hoje, assistindo a esta mensagem: você deseja mais do Senhor? Você deseja mais daquele amor, daquela vitalidade que movem a gente ao testemunho e ao serviço? Você deseja isso? Essa série que nós estamos iniciando hoje, meus irmãos, como eu disse, é destinada a quem deseja despertar do sono espiritual. Se você não tem esse desejo,
o desejo por mais de Cristo, o desejo de uma vida plena do Espírito de Deus. É hora então de considerar se você já provou de fato da graça salvadora do Senhor Jesus. Porque é impossível você conhecer a Jesus Cristo e não amá-lo. É impossível você amar a Jesus Cristo e não desejar mais dele em sua vida. Mas se você é alguém que deseja mais do Senhor, se você é alguém que deseja experimentar a grandeza do seu poder operando através de você, então esta série vai falar ao seu coração. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, autor dessa carta, está falando a uma igreja que se localizava numa grande cidade, numa cidade cosmopolita chamada Éfeso. Estima-se que a população de Éfeso contava por volta de 250 mil pessoas. Em Éfeso havia uma das maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Éfeso era a terceira cidade mais importante do Império Romano, perdia apenas para a própria Roma e para Alexandria, no Egito. Éfeso, meus irmãos, era uma cidade que tinha muito a ver conosco, porque eu e você também vivemos numa grande cidade, uma cidade cosmopolita, uma cidade cheia de desafios, cheia de pessoas que pensam de maneira diferente de nós. Paulo se encontrava preso, muito provavelmente em Roma, aquela prisão sobre a qual nós lemos no final do livro de Atos. Provavelmente, Paulo recebe da igreja algumas notícias preocupantes de que algumas filosofias estranhas, contrárias ao Evangelho, estavam penetrando na igreja. Ele, o apóstolo Paulo, vai ensinar em Efésios que Cristo é o cabeça de uma nova humanidade. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é um só corpo, formado tanto por judeus quanto por gentios, aqueles que não eram judeus. A vida desta humanidade, a qual Cristo é o cabeça, não deveria ser caracterizada pela tolice, pela insensatez, mas pela sabedoria. Não a sabedoria dos homens, não a sabedoria segundo esse mundo, mas aquela sabedoria que Tiago nos instrui a pedir, que é a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. No verso 17, que antecede aqui o nosso texto, Paulo vai mostrar qual é a chave dessa vida sábia. O homem de Deus, a mulher de Deus que pertencem a este povo, que pertencem a esta nova humanidade, deveriam buscar qual a vontade do Senhor. A chave para você ter uma vida cheia de sabedoria, sem tolice, é você buscar conhecer a vontade do Senhor. E que vontade é essa? A vontade de Deus é que eu e você tenhamos a plenitude do Espírito. Essa é a vontade do Senhor para você, para mim, para todos nós, Igreja de Cristo. A vontade do Senhor é que nós tenhamos a plenitude do Espírito. É que eu e você sejamos guiados pelo Espírito de Deus. É que eu e você respondamos ao chamado do Senhor para o avivamento na plenitude do Espírito. Deus não deseja que você experimente uma vida fria, você vive uma vida cristã de frieza, de indiferença espiritual. Esse não é o desejo do Senhor para você. A vontade do Senhor é que você experimente o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nesse texto de hoje, nesses 3 versículos que nós estamos estudando hoje, nós aprendemos o que impede, primeiro, o que impede essa plenitude. E segundo, o que a promove. O que impede essa plenitude? Segundo, o que a promove. O que é que impede a plenitude do Espírito? O que é que impede você, meu irmão e minha irmã, de serem cheios do Espírito Santo? O que é que impede você de experimentar aquela vida abundante no Espírito que Cristo promete aos seus? O verso 18 revela qual seja a vontade do Senhor para os crentes através de 2 comandos. Um comando é negativo, não se embriaguem com vinho. O outro comando é um comando positivo, veja aí no verso 18, deixem-se encher do Espírito. Na verdade, o comando negativo, que nós lemos aqui como não se embriaguem com vinho, seria melhor lido como não se deixem embriagar pelo vinho. Voz passiva, assim como o comando positivo. Não se deixe embriagar com vinho. Por que é que essa diferença é importante? Um autor cristão chamado Oswald Chambers, escreveu certa vez alguma coisa muito importante acerca da natureza humana. Ouça, somos construídos de tal modo que se não nos emocionarmos da maneira certa, ficaremos entusiasmados da maneira errada.
Se não tivermos a emoção da comunhão com Deus, tentaremos nos emocionar com o diabo ou com algum esquema da engenhosidade humana. O que Chambers quer dizer é que o coração do ser humano jamais permanece no vazio. O seu coração jamais permanece no vácuo. Há alguma coisa sempre que vai cativar o seu coração. Há algo que sempre vai despertar as suas emoções. Há algo sempre que vai motivar você num determinado rumo de ação. A questão não é se há alguma coisa que cativa o seu coração e que te controla. A questão é o que está dominando o seu coração. O que é que está dominando o seu coração agora? O nosso texto reconhece essa particularidade da natureza humana que Chambers menciona. É por isso que Paulo fala acerca do vinho aqui. Alguns de nós se tornaram abstêmios por uma questão de consciência. E se você faz isso, você faz muito bem, porque tudo aquilo que não procede de fé, como diz Paulo lá em Romanos, é pecado. Outros de nós se tornaram abstêmios porque já enfrentaram anteriormente a luta contra o alcoolismo e então se abstêm do álcool e fazem também muito bem em fazê-lo, porque reconhecem a sua fraqueza e exercem vigilância sobre o seu antigo vício. Só que isto, meus irmãos, essa prudência é bem diferente de dizer que você vai ser condenado se você fizer uso moderado de vinho. O vinho é associado na Escritura com uma dádiva de Deus ao homem, a alegria. Onde há vinho, há alegria. Como toda dádiva de Deus, o vinho foi dado a mim e a você para ser recebido com ações de graças. Além disso, se o vinho fosse pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo teria evitado o vinho, em ocasiões como nas bodas de Caná, ou então na ceia do Senhor. Com isso, eu quero fazer uma recomendação muito oportuna a você. Cuidado com o ascetismo legalista. O legalismo que é tão prejudicial, tão ofensivo ao Evangelho quanto o excesso, quanto a licenciosidade. Você não vai ser lançado ao inferno se você tomar uma taça de vinho no almoço de domingo. Mas a Escritura igualmente condena o uso imoderado do vinho e de todas as bebidas alcoólicas. Em Provérbios, o vinho ele é descrito como algo escarnecedor, como alguma coisa traiçoeira, algo cujo excesso leva a contendas, leva a atos impensados, leva ao ridículo. Eu tenho absoluta certeza que não há ninguém aqui entre nós hoje que em uma ocasião ou outra já não tenha se deparado com o estado lamentável que a embriaguez produz. Todos nós já vimos o que acontece com alguém que bebe um pouco para mais. Talvez você mesmo já tenha passado por alguma situação desagradável por exagerar na bebida. Eu espero no passado, hoje não, mas talvez você já tenha experimentado algo assim. É com isso em mente que Paulo prossegue no verso 18. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Devassidão é algo que acontece, algo que você faz quando a mente está ausente. Quando você não pensa, alguma coisa desconsiderada, algo imoral, alguma coisa que produz vergonha em você. Em resumo, dissolução ou devassidão é tudo aquilo que contraria o que é virtuoso, tudo aquilo que é virtude. O excesso do vinho, meus irmãos, é algo condenável, porque faz com que você perca o domínio próprio. E o domínio próprio é fruto do Espírito. Mas é apenas ao vinho que nós podemos aplicar o que Paulo diz aqui, ou a outras bebidas alcoólicas, ou até mesmo a drogas como a maconha, como a cocaína, como o crack? A resposta é não. Por quê? Porque por detrás da lição de Paulo acerca do vinho, há alguma coisa de muito mais profunda, muito mais enraizada em nós. Muitos de nós aqui podem jamais ter colocado uma só gota de álcool na boca. Muitos de nós podemos nunca ter bebido uma taça de vinho aqui, e ainda assim você adotar uma postura de vida que é contrária à plenitude do Espírito. Por quê? Porque tal qual o vinho, toda boa dádiva vem do alto. Tudo aquilo que é bom vem do alto e precisa ser recebida com ações de graças para a glória de Deus. Pode ser o salário que você recebe todo mês. Pode ser a família que você tem.
Podem ser as pequenas alegrias do dia a dia, pode ser o presente inesperado, pode ser a conquista material tão ansiada, pode ser uma boa saúde. E a minha oração é que a sua vida seja uma vida plena, seja uma vida cheia das bênçãos do Senhor, que tenha uma chuva de bênção sobre a tua vida, uma chuva de prosperidade, de saúde, de paz, de harmonia na sua família, que isso esteja presente na sua vida todos os dias. Essa é a minha oração por você. Mas eis aqui o risco das dádivas. Elas podem encher e dominar o coração. Assim como o vinho, as boas dádivas de Deus podem dominar o teu coração. E quando as boas dádivas de Deus dominam o teu coração, elas te escravizam à sua vontade. E aí você passa a agir de um modo dissoluto, de um modo desconsiderado. Por quê? Porque essas coisas produzem em nós um entusiasmo, e você vai querer mais e mais e mais e mais todos os dias. Ou você nunca viu alguém vender os seus valores, vender a sua identidade, vender a sua fé em busca de dinheiro, ou de posição, ou então para garantir o futuro da família. Você nunca viu ninguém assim? Os ídolos do coração, meus amados, são inebriantes. Eles nos embebedam, assim como o vinho. E quando eles nos dominam, quando uma afeição que não é a afeição, o amor a Deus e a Cristo que nos governa, sobra pouco espaço para que você prove da plenitude do Espírito. Como é que você quer alcançar vida plena e abençoada? Essa vida plena e abençoada que a sabedoria promete lá no livro de Provérbios, se nós não nos deixamos controlar pelo Espírito, se o nosso coração está tão cheio de idolatria, tão dominado pelos padrões desse mundo, tão controlado pela cobiça, você se embriaga com a satisfação do momento, você se embriaga com o brilho deste mundo, você se embriaga com aquilo que embriaga a maioria das pessoas, e você espera desfrutar da alegria da eternidade? Isso também se relaciona à nossa vivência comunitária como povo de Deus. Por que é que a igreja dos nossos dias é tão falta de poder? Por que as nossas paredes não tremem mais? Como nós lemos no livro de Atos. Porque o coração das pessoas não teme e não treme ao referir-se ao povo de Deus, como já foi um dia. Por que é que a igreja já não vira mais o mundo de ponta cabeça, como é descrito lá no livro de Atos? Porque a igreja é tão irrelevante no discurso público? Porque a igreja é tão cheia de uma religiosidade que tem tão pouco a oferecer em termos de respostas? A resposta a todas as perguntas é clara a partir desse texto. Porque aquilo que muitas vezes embriaga a igreja e enche a igreja, admitamos, é o que embriaga e enche a maioria das pessoas que nos cerca. Poder, dinheiro, reconhecimento, realização. A igreja também é tentada nesse sentido. A igreja também se embriaga, tal como uma prostituta. Não existe diferença. Há pouca aspiração por santidade. Há pouca aspiração pela expansão do reino, pela conversão de quem nos cerca. Há pouco anseio pela glória de Deus. Há pouco anseio pela justiça do reino. Pudera. Que espaço pode haver no coração da igreja de Cristo, no seu coração, quando o nosso cálice está cheio de ansiedade pelas coisas pequenas da vida, coisas que parecem inebriantes demais aos nossos olhos. Que espaço pode haver para o Espírito de Deus? Amados, não nos deixemos embriagar com aquilo que nos traz dissolução, com aquilo que nubla a nossa identidade, com aquilo que nos faz pródigos em relação à nossa virtude. Eu e você precisamos nos encher do Espírito de Deus, mas o que promove a plenitude do Espírito? Nós falamos do que a impede, mas o que a promove?
nós passamos agora ao comando positivo de Paulo. Deixem-se encher do Espírito. Você, é claro, é uma pessoa perceptível e você já notou que o verbo também está na voz passiva. É Deus quem nos dá o seu Espírito na regeneração. Eu e você, nós presbiterianos, nós reformados, não cremos num segundo batismo com o Espírito, como assim fazem os nossos irmãos pentecostais. Nós cremos que a conversão já é uma obra do Espírito. É o Espírito quem nos convence da verdade da Escritura. É o Espírito quem nos desperta a necessidade de um Salvador. É o Espírito de Deus quem nos revela a Cristo. De modo que todos aqueles que são de Jesus Cristo, e se você é de Jesus Cristo, então você já é morada do Espírito de Deus. Mais ainda, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz para nós que Deus não nos dá o Espírito por medida. O que ele quer dizer com isso? Não é que eu vou recebendo um pouquinho do Espírito a cada dia. Não é que Deus vai nos dando o Espírito a conta-gotas, principalmente se você for bonzinho, fizer as suas devocionais matinais ou vier à igreja no domingo. Deus não dá o Espírito por medida. Nós temos o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus, dado de uma vez por todas, quando a graça do Senhor converte o seu coração. O Espírito já está aí. Então, o que Paulo está querendo dizer com deixem-se encher do Espírito? Nós aprendemos, quando passamos pela classe de catecúmenos, que a ação do Espírito Santo na conversão é irresistível. Quando Deus quer agir em você por meio do seu Espírito, quando segundo o decreto eterno de Deus, Deus age em você, por meio do Espírito, você vem. Mas não fosse assim, meus irmãos, nenhum de nós, acredite, nenhum de nós viria a Cristo. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós éramos cegos e não podíamos ver, nós cantamos isso. Mas é possível que eu e você resistamos à ação santificadora do Espírito. Que você se recuse a dar ouvidos à direção do Espírito de Deus. É nesse sentido que Paulo diz nessa mesma carta aos Efésios que nós não devemos entristecer ao Espírito com o qual nós fomos selados para a salvação. É nesse mesmo Espírito que Paulo fala em 1 Tessalonicenses e nos ordena a não apagar o Espírito rejeitando a vontade do Senhor, como nós lemos na liturgia. Eu resisto ao Espírito de Deus quando eu prefiro me embriagar com os ídolos do meu coração. Isso é resistir ao Espírito. Eu resisto ao Espírito quando eu prefiro realizar a minha vontade e não a de Deus, mesmo sabendo qual seja a vontade de Deus. Como é que nós nos deixamos encher pelo Espírito? Primeiro, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é muito claro o que Paulo quer dizer fazendo essa diferença. Os comentaristas vão dizer que os salmos são os salmos que nós temos, o saltério de Israel. Que os hinos geralmente eram canções entoadas por um coro. E que os cânticos espirituais fossem as nossas canções congregacionais, como nós cantamos aqui hoje. Mas a todos esses estilos de música, eles são chamados estilos espirituais. O termo aqui, o adjetivo espirituais, se aplica tanto a salmos, quanto a hinos, quanto a cânticos. Porque aquilo que há para ser cantado é o que o Espírito dirige por meio da palavra. É o Espírito quem dirige o que nós cantamos, por meio da palavra. Mas o que deve chamar a nossa atenção de modo especial aqui, meus irmãos, é a ordem para nós falarmos entre nós, com cânticos. Isso nos ensina que nós cooperamos uns com os outros em nos deixarmos encher para o Espírito. Nós cooperamos uns com os outros. Isso acontece quando nós exortamos uns aos outros a uma vida de maior santificação. Isso acontece quando nós nos animamos mutuamente nas tentações e dificuldades. Isso acontece quando nós repreendemos uns aos outros nos nossos erros. O primeiro segredo, então, para a plenitude do Espírito de Deus é a comunhão. Comunhão, uns aos outros. É interessante que Paulo ordena para o meio que Paulo ordena para essa edificação mútua. Música. A música, meus irmãos, é um veículo poderoso de ensino, porque a música não toca apenas o raciocínio, ela toca as emoções.
Quantas vezes uma bela canção espiritual não fez você, não tocou você profundamente como um bálsamo num momento de dificuldade, ou então as lágrimas diante da beleza do Senhor. É muito bonito, viu, crianças? Tiago, Otávio, João, Samuel, Vinícius, bem que Tiago e Vinícius já estão saindo dessa categoria. É muito bonito e toca muito o meu coração quando eu vejo as crianças cantando. Ver vocês cantando na sua inexperiência, na sua simplicidade, mas exaltando a Cristo. É muito bonito, isso toca o meu coração de maneira especial. Aquilo que você canta faz diferença. Quando nós cantamos o conteúdo da palavra de Deus, quando nós exaltamos a Deus, quando nós lembramos das suas promessas nesse veículo poderoso que é a música, eu e você somos fortalecidos, eu e você somos transformados pelo Espírito que opera por meio da Escritura. Por isso é da maior importância que aquilo que se canta seja de acordo com a Bíblia, e não uma mera expressão de um sentimentalismo romântico. A gente às vezes ouve cada história de igrejas por aí que colocam cada música no culto, que é puro sentimentalismo romântico, que você cantaria para sua esposa, para o seu esposo, ou então até mesmo música popular brasileira, como a gente já ouviu em diversos momentos, não é, Paulo? Histórias desse tipo. É a Escritura que precisa ser cantada. Outro ponto importante aqui: nunca negligencie a adoração comunitária. Não negligencie a reunião do povo de Deus. Deus também nos enche do Espírito no transbordamento da vida dos irmãos. Aqui, esse lugar é um lugar de bênção. É um lugar de bênção. Você é uma bênção no nosso meio. Pode acreditar, você é uma bênção. E nós também, pode acreditar também, nós também somos uma bênção na sua vida. Você faz muito mal. Você faz muito mal quando você se ausenta domingo após domingo. Quando você enche a sua agenda de compromissos. Quando você usurpa o dia do Senhor. Acredite ou não, você faz falta para nós. E nós fazemos falta para você. Mesmo que na nossa teimosia, na nossa tolice, nós não desejamos admitir isso. Você faz falta. O segundo segredo que Paulo traz para a plenitude do Espírito é a adoração. O primeiro é a comunhão, o segundo é a adoração. Diz ele, veja aí no verso 20 também, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Paulo continua a falar de música, mas se na primeira parte o foco está com quem cantamos uns aos outros, aqui a nossa atenção é no que e a quem nós cantamos. Nós cantamos louvando, adorando, lembrando a nós mesmos e aos demais da grandeza do nosso Deus, lembrando uns aos outros da perfeição do seu caráter, lembrando uns aos outros da sua providência bondosa. Adoração, meus irmãos, adoração, meus irmãos, é contemplação, é a contemplação da beleza do nosso Deus, é satisfazer e fazer a nossa alma descansar nele, é exprimir a nossa confiança de que Deus é o nosso Pai e de que nós somos os seus filhos, de que nós estamos certos de sermos recebidos por Ele por meio de Cristo. Como é que você adora? Como é que você deve adorar? Com o coração. Com o coração. Não apenas com palavras bonitas, mas que não refletem a verdade daquilo que você acredita no seu coração. A adoração que Deus aceita e que nos enche do Espírito, meus amados, é a adoração verdadeira, de quem tem um relacionamento real com o Deus vivo, de alguém que tem um relacionamento com o Deus que habita dentro de si, que acredita realmente naquilo que canta. Nós somos acusados como presbiterianos de sermos frios. Os frozen chosen, como dizem os americanos. Que bobagem. Que bobagem. Como é que pode haver frieza quando há adoração verdadeira? Na contemplação da grandeza de Deus. Como é que pode haver frieza? Contudo, é necessário aqui um exame individual de cada um de nós.
aquilo que você canta, aquilo que você fala, em relação a Deus, reflete a verdade do seu coração? Reflete a verdade do seu relacionamento com Ele? Eu me lembro de uma época, não muito distante, vocês vão lembrar disso, em que nós cantávamos: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado. Só Deus via o que acontecia nos bastidores. É verdade aquilo que você canta? Se não é verdade, então é necessário rogar por iluminação do Espírito, a fim de nós podermos ver tal qual Ele de fato é. Nós precisamos reaprender, meus irmãos, o poder da contemplação das grandezas, da perfeição de Cristo a partir da palavra. É olhar para Cristo, compreender a sua majestade. Isso é alguma coisa transformadora, como nos declara o Salmo 34. Não tem. Salmo 34, os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Olhar para Cristo é ser iluminado. Terceiro movimento, comunhão, adoração. Terceiro e último movimento de quem quer se deixar encher pelo Espírito. Você quer mais de Deus? Você quer mais do Espírito Santo? Quer ser mais governado pela vontade de Deus? Terceiro movimento é a gratidão. Observe o verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que você deve agradecer, segundo o texto? Sempre. Nós somos muito pródigos, meus irmãos, em pedir, mas bem pouco em agradecer, não é verdade? Já notou a dinâmica das nossas orações? Pelo que é que você deve agradecer? Pelas boas dádivas? Pelas vitórias? Pelos sucessos da vida? Só por isso? Veja o texto. Por tudo. Sim, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, não é verdade? Todas as coisas, inclusive as que não parecem tão boas. Mesmo as dificuldades, sem dúvida. As dificuldades provam a fé, produzem esperança, produzem perseverança. A quem é que nós devemos agradecer, segundo o texto? Ao nosso Deus e Pai. Quando você agradece, você reconhece duas coisas sobre Deus. Primeiro, que Ele é Deus. Perdoem a redundância, mas você reconhece que o Senhor é Deus. Você reconhece que Ele é todo-poderoso, que Ele é sábio, que Ele é soberano. E esse Deus, tão grandioso em todas as suas perfeições, mostra o texto, também é nosso Pai. Todo providente, todo amoroso, bom, justo em nos disciplinar, que busca o nosso bem, mesmo quando Ele ordena a tribulação, Ele continua a ser o seu Pai. Através de quem nós agradecemos? Olha o texto. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso porque todo o bem que nós recebemos de Deus não é mérito nosso. Se Deus nos desse aquilo que nós merecemos, como alguns cantores têm cantado por aí, se Ele nos restituísse o que é nosso, você estaria no inferno, porque nosso é apenas o pecado e a ira de Deus. É por meio de Jesus que o Senhor nos abençoa, então é por meio de Jesus que você tem que levar as suas ações de graças diante de Deus. Quais são os 3 passos da plenitude do Espírito nesse texto? Comunhão, adoração e gratidão. Comunhão, adoração, gratidão. Você lembra que eu mencionei a voz passiva? Deixai-vos encher do Espírito, deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. É interessante essa voz passiva aqui, porque ela nos dirige menos à ação e mais à desistência de nós mesmos. É menos você agir, mais você renunciar. É menos você agir e é mais você deixar Deus agir. Ser cheio do Espírito é você se apropriar de um modo consciente de algo que você já possui. A presença de Deus em você. É você se deixar guiar pelo que nós conhecemos, por aquilo que nós sabemos a respeito do caráter, do poder de Deus.
todo o texto aqui de hoje, meus irmãos, nós aprendemos a não permitir que o nosso coração esteja tão cheio de embriaguez com as coisas desse mundo, mesmo que elas sejam boas, a ponto de que não haja espaço para a direção do Espírito de Deus. Se você quer a plenitude do Espírito na sua vida, se você quer experimentar o poder do avivamento de Deus sobre esta igreja, Antioquia, se você deseja experimentar e ver o poder de Deus agindo pelo Espírito Santo sobre toda a igreja do Senhor, a resposta é simples. É bem mais simples do que parece. Deixe-se encher através da comunhão, da adoração, da gratidão. É claro, tem de ter comunhão, tem de ter adoração, tem de ter gratidão. Porque através da comunhão, da adoração e da gratidão, nós reconhecemos quem Deus é. E nós então somos conscientes e nos tornamos conscientes de que nós podemos entregar a nossa vida e deixar que a sua vida, a minha vida, seja dirigida por Ele sem reservas. Se você é alguém que vive na comunhão do corpo, que adora o Senhor e que agradece em todas as coisas, tem um coração grato por todas as coisas, você sabe que você pode colocar a sua vida nas mãos dele sem nenhum receio. Porque mesmo através das dificuldades, você vai saber que ele vai estar operando, vai estar funcionando. E ele vai transformar a sua vida no poder do Espírito Santo. Peça a Deus hoje que ele te encha do seu Espírito. E esteja certo de que nos fazer cheios do Espírito é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para você, que você seja cheio do Espírito Santo. Deus não deseja que você tenha uma vida espiritual pobre. Tem muita gente por aí dizendo que Deus não deseja que você seja pobre. Deus não deseja realmente que você seja pobre espiritualmente, mas que você seja espiritualmente muito rico. Deus deseja que você faça as pessoas tremerem e temerem diante do Deus que você serve. Deus deseja ver você cheio de poder para o testemunho, cheio de poder para o serviço. Essa é a vontade de Deus para você, e você precisa pedir, sabendo que essa é a vontade de Deus para você. Não rogue ao Senhor por essa plenitude duvidando. Será que Deus quer me dar o Espírito Santo? Quer me fazer cheio do Espírito? Sim, Ele quer. Não duvide. Deus deseja que o seu povo seja cheio de poder para uma vida santa, de testemunho e de serviço. Vamos orar? Eu convido você primeiro a uma oração silenciosa. Peça ao Senhor, peça ao Senhor que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor que você esteja mais e mais em comunhão com o povo dele. Peça ao Senhor que você possa vê-lo tal qual ele é, para adorá-lo tal qual ele merece. Peça ao Senhor que lhe dê um espírito mais e mais grato, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. Peça ao Senhor que você se encha menos das coisas desse mundo e muito mais do Espírito. Mas peça sem duvidar. Peça sem duvidar. Porque essa é a vontade de Deus para você.